Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, graças a Deus, nós entramos 5h33. Olha você ver como é, 17 horas e 33 minutos, né? Essa semana acho que nós batemos o recorde. Bom, hoje a gente vai tratar aqui, como foi disparado no banner aí para todo mundo, nos flyers de celular e tudo, e também no Facebook, no Instagram, a gente vai discutir os acidentes de trabalho no mundo inteiro, né? E no Brasil também não é simples essa situação. Vamos discutir também aqui a terceirização, depois dessa ratificação aí do STF sobre a terceirização. Eu acho que é muito importante a gente começar a tratar desse tema, porque a Justiça do Trabalho tem sofrido cada golpes aí que tá difícil segurar a peteca, né? São 62% de ações a menos na Justiça do Trabalho, e agora com a terceirização possivelmente menos ações ainda. Podemos dizer também que tem aí, embutido nisso aí, um cerceamento de direito? Bom, é uma boa pergunta. Vamos discutir tudo isso aqui no Cultura Geral, hoje quinta-feira, véspera de feriado. E não saia daí, a gente vai bater esse papo super gostoso aqui. Eu espero que vocês se sintam em casa como a gente tenta, como a gente se sinta em casa, como a gente faz aqui todos os dias. Muito obrigado por nos receber aqui todos os dias na sua casa. Bruna, estamos recebendo aqui a doutora Bruna Santos, né, que eu convidei para vir aqui para a gente poder falar desse. Acabou que nós conseguimos estabelecer uma amizade através do Facebook, né, doutor? É verdade. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber e um prazer também para Cultura Geral, não só para Cultura Geral, como a TV Banqueta também. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é uma grande honra estar aqui participando do programa. Fique à vontade, isso aqui é um programa de bate-papo. Eu sempre falo que isso aqui é um rádio falado, né? Esse é um rádio falado, um rádio televisionado. Lucão, seja muito bem-vindo mais uma vez. A terceirização, não fiz pauta para você, entendeu? Mais uma vez tratando desse assunto. Mais uma vez tratando desse assunto. Eu acho que nem precisa mais, a gente já trata com tanta naturalidade que já não precisa nem estabelecer as pautas que a gente vai falar, né? Exatamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazerão estar aqui. Estou tentando trazer a Maria Clara. Vou puxar a orelha dela. Nós vamos combinar. Nós vamos combinar. Ô Lucão, depois dessa decisão aí da terceirização, como é que fica essa questão do direito do trabalho? Mantém algumas coisas, mas existe aí já uma flexibilização? É basicamente o que a gente já até comentou aqui algumas vezes. Houve uma alteração para que se permita a terceirização da atividade meio. Anteriormente era lícita a contratação de mão de obra terceirizada, basicamente para serviços temporários e em casos específicos que não faz parte da atividade fim. Como por exemplo a atividade de vigilante e atividade de limpeza, e entre outros que não faziam parte da atividade fim. Já era esperada essa decisão do STF, acho que não havia nenhum mistério. Ao meu ver, mesmo não concordando com essa política, com essa reforma trabalhista, eu acredito que realmente não era inconstitucional essas disposições. Acho que a gente até tem que parar de achar que tudo que a gente não concorda é inconstitucional. A grande questão, na verdade, que eu vejo nessa situação é a questão social do trabalhador, realmente, que vai ficar extremamente prejudicada. A gente tem dados muito sérios em questão de aumento da frequência de acidentes de trabalho, da questão de não só para causar doenças ocupacionais, conforme a minha colega vai tratar aqui, mas coloca de fato em risco a vida do trabalhador, a falta de cautela, a falta de fiscalização desses empregados terceirizados. Tem aí no fundo dessa discussão uma precarização do direito do trabalho, dos direitos e garantias das pessoas?
dos trabalhadores? Sem sombra de dúvida, e eu vejo não só uma questão de direito do trabalho em si, eu vejo uma questão do mínimo existencial da própria pessoa. Inclusive, muito se discute dessa questão de precarização, mas não se analisou até hoje a questão econômica que isso vai trazer para o país, a questão econômica e social que isso vai trazer para o país. Por que acontece? Para você contratar mão de obra terceirizada, a empresa só vai contratar para atividade fim se for mais barato para ela do que ela contratar diretamente o empregado. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Para que isso aconteça, o empregado terceirizado, evidentemente, tem que ter um salário inferior do que o trabalhador contratado diretamente. Porque você vai ter que garantir uma estrutura da empresa, você vai ter que garantir tributos, e esses tributos são muitos. Apenas a título de exemplo, numa empresa de terceirização de mão de obra, inclusive é vedado que ela seja optante do Simples Nacional, vai incidir aí sobre o faturamento da empresa PIS, COFINS, ISS, vai ter contribuição social do lucro líquido, vai ter imposto de renda, vai ter adicional de imposto de renda, vai ter a parcela previdenciária patronal, vai ter o recolhimento previdenciário por parte do empregado. Então, o que acontece substancialmente? Você tem uma redução da remuneração do trabalhador, uma redução da remuneração efetiva do trabalhador, para pagar mais impostos, mais tributos, e conceder um lucro mínimo para a empresa que está ali terceirizando e para a empresa que está tomando o serviço também. O que acontece no final das contas? Você tem um sacrifício social imenso para um lucro muito pequeno, tanto da empresa tomadora quanto por parte da empresa prestadora de serviço. É uma análise pesada, hein? É uma análise extremamente pesada, ainda mais no momento em que a gente está vivendo. Uma questão de um problema muito sério em relação ao consumo. Você pegar uma parte da população que já tem uma remuneração baixa, que a gente pode colocar aí, que a grande maioria dos empregados terceirizados vão ter uma faixa de um salário mínimo até 2 no máximo. Uhum. E o nosso sistema tributário ele é totalmente voltado para o consumo. Então a tributação é feita em cima do consumo. Então você tendo pessoas, trabalhadores com menor ganho salarial, você está afetando diretamente a questão do consumo, você prejudica a circulação da economia e você prejudica inclusive a própria tributação. Doutora Bruna, deixa eu te colocar nessa conversa para a gente poder... que um assunto tem a ver com o outro. Como é que a gente trabalha o desenvolvimento econômico, né, e a segurança do trabalho, a segurança do trabalhador? E nós sabemos que os números são alarmantes com relação a acidentes de trabalho. Como é que a gente faz isso e como é que a gente vai trabalhar isso com essas políticas, com essas reformas que têm vindo aí? Sim, sem dúvida, Betão. O desenvolvimento econômico ele está intimamente relacionado à questão da saúde e segurança do trabalho. Dados científicos apontam que os países desenvolvidos eles investem mais em segurança e saúde do trabalhador. No caso da terceirização trabalhista e de todas essas reformas, nós vamos correr um grande risco porque não teve a preocupação do legislador de observar o que ocorrerá a longo prazo em relação a esses trabalhadores. Tanto os terceirizados como a questão da mulher lactante, que agora pode estar exposta a um ambiente insalubre, a ausência da limitação de jornada. Então a reforma trabalhista ela não se preocupou em trazer dispositivos que contribuíssem para aumentar o nível de segurança do trabalho. O Brasil, na década de 70, foi considerado o campeão mundial em número de acidentes de trabalho. De lá para cá, houve um progresso, porém um progresso muito tímido. Atualmente, nós ocupamos o 4º lugar no ranking mundial,
sendo que perdemos para países como China, Índia, Indonésia, que são países extremamente populosos. Isso se nós considerarmos os acidentes que são registrados. É muito importante sabermos que é apenas a pontinha do iceberg. Esses números que chegam a cerca de 700 mil acidentes de trabalho ao ano, que é um dado alarmante. Eles representam aqueles que são registrados. O grande problema aí é a questão da subnotificação. Por quê? Os acidentes de trabalho que chegam até a Previdência Social são mínimos. Se analisarmos a questão da subnotificação, da informalidade, dos trabalhadores autônomos e também das doenças ocupacionais, porque quando se fala em acidente de trabalho, engloba-se também aquelas doenças que são decorrentes do trabalho, as doenças ocupacionais e profissionais. Então, existe uma epidemia oculta. O que é isso? Muitas vezes o trabalhador ele está exposto a um agente de risco no meio ambiente de trabalho, e aquele agente de risco vai desencadear um gatilho para que ele venha a adoecer ao longo do tempo, porém, ele só vai descobrir isso, essa doença ela só vai se manifestar muito depois, talvez até depois do fim do pacto laboral. Então, é o que a gente chama de epidemia oculta. O empregador, muitas vezes, ele não notifica os órgãos. Ele não emite a comunicação do acidente de trabalho. Então, a Previdência Social e os órgãos que são responsáveis não têm os números verdadeiros. Sim. Não é possível saber, na realidade, qual que é o número de acidentes de trabalho que acontece no Brasil. É um problema gravíssimo, que afeta toda a coletividade. É um problema que vai desaguar no SUS, na Previdência Social. A própria empresa sofre em virtude das indenizações, multas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além de tudo, vai ter que qualificar outros trabalhadores. Ela vai perder uma mão de obra qualificada e o principal, o mais importante, é a visão ontológica, a visão do ser. Por quê? Os trabalhadores, eles estão saindo de casa para ganhar a vida, estão encontrando a morte. Então, esse problema afeta a vida e a saúde dos trabalhadores, que são vítimas do acidente de trabalho. Muitas vezes, eles perdem a vida. Algumas vezes, eles se tornam pessoas incapacitadas para aquela atividade. E também afeta a família desse trabalhador. Porque um trabalhador acidentado que fica com uma sequela grave, ele vai necessitar de um parente, de uma pessoa para cuidar dele. Então, se analisarmos todo esse escopo, se puxar uma lupa, a gente vai se deparar com uma situação quase que de causa, assim, a gente pode colocar assim com relação aos trabalhadores. Sem dúvida. E como é que a gente trabalha o princípio da prevenção? Pois é, nós temos no Brasil a cultura de que investir em segurança do trabalho, investir em condições melhores no meio ambiente de trabalho, dá custos para a empresa. Nós precisamos mudar essa cultura, porque a verdade é que a maior parte dos acidentes de trabalho são previsíveis. Se são previsíveis, eles são passíveis de prevenção. Cabe ao empregador tomar medidas para evitar que ocorram os acidentes de trabalho. Medidas que vão agir de modo a proteger a integridade física, psíquica e a saúde do trabalhador. Então, a chave de tudo está no princípio da prevenção. A responsabilidade civil do empregador perante o trabalhador. Como é que a gente trabalha essa condição? Essa questão. Como eu disse anteriormente, é um problema, é uma conta que todos pagam, a sociedade e também o empregador. Porque, em virtude do acidente de trabalho, ele está propenso a arcar com indenizações. Indenização pela perda da capacidade laboral, indenização pelos danos morais, danos existenciais.
A lei prevê que todo aquele que ocasiona dano a outra, ele deve ressarcir o dano. Então, o empregado que sofre um acidente de trabalho em virtude da culpa do empregador, ele faz jus a receber uma indenização em forma de pensionamento mensal vitalício enquanto ele tiver vida. Geralmente, esse cálculo ele é realizado de acordo com a tabela do IBGE. Sim. Ô Lucão, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou chamando de Lucão porque eu não chamo de Dr. Lucas, não tem jeito de chamar de Lucas e tudo. A gente é praticamente irmão, não tem jeito de ficar chamando de Dr. Lucas, né, Jorginho? O Jorginho tá ali com o olho na câmera. Ô Lucas, uma coisa que eu queria tocar, um assunto que eu queria tocar é o seguinte, que às vezes a pessoa, um empresário que está lá, aquele empresário que tem 100 funcionários, 80, 70... Ele pensa, agora eu vou poder terceirizar tudo, então vamos mandar todo mundo abrir uma PJ. Como é que fica essa situação? Olha o cuidado que a pessoa tem que ter. Explica isso pra gente. Ô Betão, atualmente eu tenho visto uma desinformação muito grande em relação à reforma trabalhista, para os dois lados, tanto para quem é a favor quanto para quem é contra. O que se tem visto muito? Existe um fenômeno que chama pejotização. A terceirização trabalhista, em tese, abriria uma certa brecha para isso, mas eu acredito que os tribunais trabalhistas não vão se coadunar com esse tipo de situação. A própria legislação, a própria reforma, traz que a responsabilidade, o poder diretivo da atividade é do prestador de serviço. Ou seja, a entidade tomadora, ela não pode dar ordens diretas, não pode haver subordinação direta entre o empregado e a empresa tomadora. Então, o que acontece? Nada mais é do que a pejotização uma fraude à essência da relação de emprego. E fraude não pode jamais constituir direitos. Então, o que acaba acontecendo na maioria das vezes, e isso a gente já tem presenciado. Mesmo com pouco tempo de reforma, a gente já tem presenciado esse fator. Várias pessoas, através de pouca informação, realmente foram por esse lado e estão colhendo os frutos agora. O judiciário acaba por declarar nulo essa relação, essa simulação de prestação de serviço, e reconhece o vínculo empregatício e todos os direitos inerentes à relação de emprego, férias, 13º, repouso semanal remunerado, horas extras, INSS, FGTS, adicionais de insalubridade, periculosidade, tudo isso pode ser demandado na Justiça do Trabalho, e o pior, vem de uma vez só. Vai ter que pagar de uma vez só. Então isso é um sério problema, isso pode comprometer a saúde financeira, principalmente de pequenas e médias empresas, a ponto de inviabilizar a continuidade do negócio. Eu tenho visto a seguinte situação também. A pessoa tem, inclusive, uma disposição na reforma que fala que, inclusive, os sócios de pessoa jurídica poderá prestar serviço à entidade tomadora decorrido 18 meses do término do vínculo empregatício entre empresa e pessoa física. Aplica-se esse mesmo entendimento. Se o sócio estiver atuando com pessoalidade, com subordinação, esse sócio pode demandar a empresa e reconhecer seu vínculo empregatício e receber de forma retroativa todos os direitos. Inclusive, a gente tem visto pessoas constituindo MEI para atuar dessa forma. MEI, nem pessoa jurídica uma MEI é. A MEI é simplesmente uma forma de exercício da atividade empresarial pela própria pessoa física. Ou seja, não há uma sociedade ali, não há uma personalidade jurídica. Então, a desinformação ela pode ser muito perigosa nesse sentido. Vale deixar bem claro, a pejotização não está legalizada. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo, porque isso pode acontecer muito nessas empresas
Aí, às vezes, não consulta um advogado, consulta o contador, né? Nada contra os contadores, inclusive o Lucas está fazendo contábeis também, né? E a Marcília já ligou aí. Bom, aí quem é empresário e que tem essa ideia de terceirização precisa conversar com o departamento jurídico da sua empresa, ou com um advogado, alguma coisa nesse sentido, que para poder orientar quais as decisões tomar e o que fazer nessa situação. Né? Tem intenção de terceirizar alguma atividade fim? Procure seu advogado primeiro, né? Porque ele vai poder te dar uma orientação mais cabível aí, né? Essencialmente, se for um advogado trabalhista, eu acho que do meio é bem melhor, né? Para não se perder e sofrer uma demanda brusca para frente. Até uma outra questão interessante também da terceirização, a lei diz expressamente, o CLT hoje diz expressamente que o poder diretivo da atividade é da empresa prestadora de serviço. E até relacionando aqui com o assunto da colega, como que uma empresa tomadora de serviço, que não tem a direção do trabalho, que não tem autoridade, que não exerce poderes sobre o empregado subordinado, vai controlar e fiscalizar a atuação desse empregado dentro dos parâmetros técnicos que o Ministério do Trabalho dita para evitar acidentes de trabalho. Uhum. O próprio tomador do serviço não tem poder para notificar o empregador, para dar uma advertência, para instaurar um processo administrativo, se tratar da administração pública. Então, a própria lei cria uma situação em que se torna impossível essa fiscalização e deixa o trabalhador à mercê aí de sofrer um acidente. Doutora Bruna, antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta que é o seguinte: quais os aspectos normativos? Os aspectos normativos são suficientes para garantir essa boa relação entre trabalhador, segurança do trabalho, empregador? Só a norma é suficiente ou precisa de outros aspectos a não ser a norma? A boa vontade também? Talvez a boa vontade seja o principal, né? Mas o que seria assim que a gente poderia mesclar com relação a isso? Então, o aspecto normativo brasileiro é muito desenvolvido. Nós temos no Brasil uma legislação que seria, em tese, suficiente para evitar a incidência desse grande número de acidentes de trabalho. A Constituição Federal, as constituições estaduais, as NRs, a própria CLT, todo esse arcabouço jurídico normativo tem dispositivos que são suficientes para a proteção do meio ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador. Ocorre que nós precisamos aprofundar o mecanismo de proteção, porque a leniência é muito grande. Da forma que a legislação ela impõe as indenizações, talvez não seja mais adequada se compararmos com países de primeiro mundo. Uhum. Porque as indenizações nesses países são muito mais pesadas para o empregador. Então, prepondera aqui a cultura de que é preferível lesar o direito do trabalhador e indenizar posteriormente. Uhum. Se nós analisarmos o mecanismo de indenização, quando o trabalhador propõe uma ação na justiça, o juiz nomeia um perito para fazer a perícia e verificar se realmente existe o dano, a lesão, qual o grau de incapacidade laboral. Esse perito, muitas vezes, ele utiliza uma tabela que se chama tabela da SUSEP, que foi feita para fins privados, para quantificar o percentual de dano sofrido por aquele trabalhador que tem uma limitação funcional. Sim. Acontece que essa tabela ela não tem princípios científicos. Ela foi criada para fins privados. Em contrapartida, se analisarmos o direito europeu, o direito italiano, tem tabelas próprias. Tabelas que vão avaliar aquele percentual de acordo com a pessoa do trabalhador e com as suas funcionalidades e especificidades diante daquele labor exercido
antes de ele sofrer o acidente de trabalho. Então é necessário desenvolver essa questão das perícias médicas na Justiça do Trabalho para poder obtermos uma indenização justa que vá realmente coibir o número de acidentes, porque dessa forma o empregador vai pensar melhor antes de... correr esse risco, né? Exatamente. Não, e outra coisa que é completamente pertinente a isso também, a gente está vivendo um momento aí da PEC do teto dos gastos públicos, emenda constitucional 95, se eu não me engano. O Ministério do Trabalho, que é a entidade competente para fiscalizar, é limitada, é vinculada ao governo federal, e ela é limitada à PEC dos gastos públicos. Ou seja, você está desregulamentando com a terceirização, já tinha uma quantidade enorme de acidentes com a terceirização, mesmo sendo ilícita a atividade fim, você desregulamentou, tornou lícita, ou seja, a tendência é aumentar o número de acidentes de trabalho. Somado a isso, o órgão que era competente para fiscalizar o cumprimento das normas técnicas de segurança do trabalho está limitado a um PEC, está limitado ao gasto corrente anterior do exercício passado. Corrigido com a inflação de 6%. Com a inflação. Ou seja, vai ficar praticamente impossível se aumentar o aparato fiscalizatório. Temos um momento de tensão aí para frente. Na verdade, nós estamos vivendo um verdadeiro sucateamento de todos os órgãos fiscalizatórios. Não só o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho estão sofrendo isso. A própria Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, além disso, a Advocacia Geral da União, o procurador que lidera a equipe que faz as ações regressivas contra o empregador para obter de volta o valor que o INSS arca com o seguro, né, que é o benefício acidentário, ele conta com apenas 10 procuradores em sua equipe para mover ações contra empresas do Brasil inteiro, ações de regresso. É praticamente impossível, as ações elas prescrevem. Então nós estamos vivendo realmente um momento crítico, sombrio. Nós vivemos, a gente estava vindo uma sombra, né? Aí acabamos de entrar num túnel. De forma significativa. É importante lembrar que houve a redução do número de acidentes de trabalho de 2 anos para cá, mas os números registrados. Mas nós devemos pensar que isso decorre do alto nível de desemprego e também da informalidade. Deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água para aguentar isso aqui, que está difícil. Bom, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral e falando um pouquinho de terceirização e acidente do trabalho com o Lucas, Dr. Lucas e a doutora Bruna. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima completa 75 anos em grande estilo, com uma programação cultural enriquecedora e gratuita para o público. O prédio é uma das mais importantes obras do arquiteto italiano Rafael Alberti, um dos fundadores da Escola de Arquitetura da Universidade Federal. E para Nova Lima foi extremamente importante, né? Rafael Alberti tem várias obras em Belo Horizonte, né, importantes, como a Prefeitura, o Edifício Acaiaca, dentre outras. É um exemplo do Art Deco em Minas Gerais. E ele recebeu um nome em 89, no segundo mandato do atual prefeito Vitor Penido, em homenagem a Manuel Franzen de Lima, né, passando a ser chamado de Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima. Tombado pelo Conselho Consultivo de Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima, o teatro possui 3 pavimentos e capacidade para 795 pessoas. Suas instalações são compostas pelo foyer, escadas e pisos em mármore preto e branco, 4 camarins, 10 instalações sanitárias e uma sala multimeios. Nos últimos 3 anos, cerca de 52.500 pessoas acompanharam os quase 150 espetáculos e apresentações no Teatro Municipal. O teatro está fazendo 75 anos no dia 7 de setembro.
Então nós estamos com uma programação maravilhosa, valiosa, grandiosa. O teatro é o lugar que acontece todas as coisas da cidade, todos os eventos é aqui dentro desse teatro. Então a gente tem que preservar esse patrimônio que nós temos na cidade. Fala, cidadão! Eu sou moradora do bairro Rosário já há 50 anos e gosto muito de participar de todas as atividades que tem aqui no teatro. Não, eu já tenho visto muito. Todas as coisas que tem aqui eu faço questão de participar. É importante trazer a nossa música, a gente leva para o mundo inteiro, né? Então tem que trazer a nossa música para cá. Eu estou vendo a preocupação que a cidade tem com a cultura, né? Já vi uma escola de música bacana, que não é todo lugar que tem uma escola de música não, né? Então eu tenho o maior prazer em estar aqui e lembrando que a cultura brasileira precisa desse apoio de todo mundo. Olha aí o nosso museu que perdemos hoje. Então, não podemos perder mais nada não, temos muito pouco, tá? Viva vocês aqui! Venham, porque todos os eventos são maravilhosos, são gratuitos e teremos um grande prazer em receber todos vocês. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com Cultura Geral. Estamos aqui hoje com a Bruna Pravo, Bruna Santos, né? Que eu chamo de Bruna Pravo. A gente está lá, tá nas redes sociais, né? E o Dr. Lucas. Doutora Bruna, por que a gente não consegue prevenir acidentes de trabalho aqui no Brasil? Existe uma diferença muito grande em países que já são desenvolvidos para o nosso. Por que a legislação ela não consegue coibir ou pelo menos prevenir acidentes de trabalho aqui? Exatamente por causa da cultura do empregador, de que prevenir custa caro. Só que a longo prazo nós observamos que a prevenção ela ocasiona uma alta lucratividade da empresa. Isso podemos observar nos países da União Europeia, os países de economia central. O que eles fazem? Eles procuram manter ali nos seus países atividades econômicas que representam um menor risco social e uma maior lucratividade. De que forma? Transferindo para os países periféricos as atividades de risco. Para termos uma ideia, na Itália, há 30 anos é proibida a legislação ela é tão ferrenha que ela deixa inviável a prática de atividades como mineração, siderurgia e metalurgia. O amianto é proibido desde a década de 70. E nós estávamos discutindo isso aqui no ano passado. E de que forma que eles conseguem fazer isso? Transferindo para os países periféricos aquelas atividades que representam maior... Os países pobres em desenvolvimento, né? Eles chamam de país em desenvolvimento, mas é país pobre, né? É impossível, então, a gente controlar. Como é que a gente vai fazer? Vai demorar umas 20 gerações, gente? Como é que a gente vai fazer Se não for mais, né? Através da conscientização de que prevenir acidentes de trabalho dá lucro e eu penso que uma democratização da mídia é justamente o que você está fazendo aqui nesse momento. Porque é um tema que não é debatido, que não é trazido para a sociedade. Todos nós, 90% da população ou mais, depende do seu trabalho para a sua subsistência. Por que isso não é discutido na grande mídia brasileira? Boa pergunta, por que não é discutido? Né? Eu até posso fazer poderia até tentar dar essa resposta, mas a gente não tem uma perspectiva de melhora assim, quando a gente vai vendo essas reformas e o objetivo disso, que são as coisas que estão por trás das coisas,
quando a gente vai observando isso, a gente que é do campo do direito, a gente vai vendo todos esses movimentos políticos e tudo, tem a ver com essa precarização mesmo, assim, e também de não deixar desenvolver. Você pensa dessa forma também? Bom, o que nós observamos pelo próprio esfacelamento, né? Nós estávamos falando de terceirização agora mesmo. Qual que é a característica principal da terceirização? É a pulverização da classe trabalhadora. Uhum. Se nós estamos vivendo essa onda de flexibilizatória, que obviamente é uma onda mundial, mas muito mais acirrada nos países em desenvolvimento, nos países como o Brasil, o que nós vamos colher no futuro? Nós devemos pensar que essa onda flexibilizatória, ela vai desencadear problemas sociais no futuro. Nós estamos vivendo, Lucas, aí, eu estava vendo hoje uma matéria, não sei se foi no El País ou se foi na BBC. A Argentina está com 45% de inflação. Nós estamos voltando aí, a gente está com a sensação de que está todo mundo andando para trás, assim. Esses ataques a direitos fundamentais, e os trabalhadores, é óbvio que ele como um fator da produção, ele vai ser atingido e vai ser atacado. Esse escopo de precarização e de ataque, primeiro que ele é eminente, mas ele tem uma chance grande de durar, de perdurar, assim, porque uma reforma trabalhista da forma que foi feita, sem discutir com o campo jurídico amplo, e a terceirização também, que foi goela abaixo, sem discutir com o campo jurídico amplo, é um ataque muito forte, assim, não só para os trabalhadores, mas para as pessoas que ficam em volta do trabalhador, por exemplo, que o advogado trabalhista, ele dá proteção para o trabalhador. O advogado trabalhista e o sindicato são as duas ferramentas que o trabalhador tem de proteção frente às corporações, né? Esse ataque é muito direto, Lucas? É muito direto e é muito duradouro, e provavelmente será muito duradouro, como você disse. Quando você tem uma perda de direitos, esse tipo de direito trabalhista, ele demorou décadas, anos para se instituir. A própria Justiça do Trabalho, ela tem uma formação de precedentes, de decisões reiteradas, de súmulas, de OJs. Então todo esse entendimento jurisprudencial, toda essa tradição que foi criada na Justiça do Trabalho, levou décadas. Com uma canetada, se revogou grande parte dessa tradição, desse histórico protetivo da Justiça do Trabalho. Então, até se retornar àquele patamar de proteção que o trabalhador tinha lá atrás, vai levar muito tempo, sem sombra de dúvidas. A gente está vivendo um momento em que reformas são necessárias. Eu acredito que isso seja claro para todo mundo. A grande questão é, não se mexe no que tem que reformar e se mexe naquilo que tem que reformar, que não se tem que reformar. A gente está falando aí de reforma tributária, de reforma política, desde quando o Brasil é Brasil. É a Justiça do Trabalho e a CLT que está causando atraso para o Brasil. Eu acho que muito antes da questão trabalhista, muito antes da questão trabalhista, você tem uma série de fatores que você precisa reformar, uma série de fatores que a gente tem que pensar, que tem que reestruturar, e isso não é feito porque não interessa ao Congresso que isso seja feito. E a culpa é da Justiça do Trabalho. É uma reforma que é feita só por fora? Como dizia, eu pegando aí uma metáfora da Virgínia Afonso, uma reforma, vamos pintar a casa por fora e vamos continuar nessa bagunça aqui dentro? Daí o grande medo que eu tenho em relação a isso é a questão econômica, realmente. 99% dos brasileiros têm sua subsistência decorrente da relação de emprego. Como que isso vai ficar? Sendo que você tem uma série de perdas de direitos, você tem uma efetiva redução salarial. Como que a economia vai circular? Até um livro que você me deu, Betão, O Capital no século XXI. Precisa de volta para poder ler.
Ele fala isso, e de uma forma genial. E o pessoal, isso é livro de comunista? Claro que não. O próprio capitalismo, para ele continuar existindo, ele precisa de estruturas de repartir o capital. Porque senão você tem uma concentração muito forte que acaba por desestimular o consumo. O capitalismo é baseado no consumo, não tem como você perpetuar o capitalismo sem essa distribuição de riqueza. O capitalismo vai sucumbir por ele mesmo. É autofágico. Exatamente. E a finalidade do direito do trabalho é justamente essa, a distribuição de renda. Doutor, como é que fica a justiça do trabalho? Que é ataque atrás de ataque. Né? A ideia é acabar com a justiça do trabalho? Você pensa assim, esse ataque ferrenho e uma defesa, eu como filho, eu trabalhador, filho de operário, eu tenho essa bandeira, e a gente tem que ter essa bandeira, que nós só temos esse fator da produção para sustentar. Esse ataque é um ataque muito violento e feroz. Agora, como é que a gente faz para proteger a justiça do trabalho? Protegendo a justiça do trabalho, a gente está protegendo a gente mesmo, né? Essa é a grande pergunta que paira no ar, porque rumores existem de que a justiça do trabalho será transformada brevemente em justiça federal. Só que será uma perda inenarrável, porque a justiça do trabalho ela tem a sua marca da especificidade, da celeridade. E os julgadores e os servidores, eles têm uma maior aptidão para lidar com as causas trabalhistas. Como é que a gente faz? Através da mobilização, chamando os atores sociais para participar dessa discussão. No Brasil, nós não temos voz ultimamente. Os maiores interessados, que são os trabalhadores, não estão se mobilizando, justamente porque vivemos um momento de pulverização, pela terceirização, pelos os ataques ao sindicato. E se o sindicato não é forte, o direito do trabalho não é forte. Então, como que nós vamos unir? Através dessa oportunidade de aparecer na mídia, através das redes sociais, nós temos que pensar em maneiras novas de criar um novo sindicato que abarque todas as pessoas, todos os atores sociais, todas as pessoas que realmente precisam do trabalho para sobreviver. Muito bem, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer a doutora Bruna. Foi um prazer te receber aqui. Vai voltar mais vezes. Se não voltar, eu tenho que ir lá em São Paulo. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Sei que você vai voltar logo em breve, que toda vez eu tenho que chamá-lo, né? Falou, Lucas, tem pauta lá. Vamos descer. Obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, gente, um grande abraço, até segunda-feira. Amanhã vai ter programa, viu? O programa que nós gravamos do futebol amador é amanhã, no mesmo horário do programa, 17h30, e amanhã o Palmeirinhas, né? Não perca. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é reprise, segunda-feira a gente volta ao vivo. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.